Eu jogava salão no Vila Isabel e convidado para fazer uma peneira, né? Com 12 anos. E depois estava jogando salão no Vila e fiz em dezembro eu acho que dezembro de 77. Foi meu primeiro treino no Fluminense, mas era o final do ano. Não, isso no campo, já no campo. Mas fazia as duas coisas, salão e campo. E no campo, no salão você era atacante, goleiro? Era eu fiz ala esquerda, depois back parado e algumas vezes de pivô. E no campo sempre zagueiro? Não, comecei no Fluminense, primeiro título como lateral esquerdo. Olha. Lateral esquerdo. Como é que... 78, primeiro título com o Fluminense. E como é que foi migrar para a zaga? Não, fácil, porque eu não fui um cara muito rápido, então que cresci demais, aí mais um pouco virava gandula. Um pouco mais a gandula. Vai crescendo, vai mudando de posição. E aí virou zagueiro. Sim, sim. E se ambientou bem? Foi rápida essa ambientação? Eu queria jogar, né? O prazer do jovem ali, obedade, tem que jogar. 8-3, a história é engraçada. Eu estava querendo, eu estudava, e será que eu vou ser um dia profissional? Será que eu vou ter essa chance? Estava lá no Sub-20, esperando. A família? Não. Meu pai tinha que fazer o vestibulado que eu fiz, e depois, tanto que eu fazia na Gama engenharia, e Delay fazia administração, e vira e mexe eu pegava carona com ele, né? Só que eu só treinava no profissional, jogava no Sub-20. Né? Isso com quantos anos? Isso eu tinha 17 anos. O primeiro jogo no profissional, você lembra? Lembro. Foi São Januário contra o São Cristóvão. Lembra da cooperativa? Sim. Lembra? Isso foi o primeiro jogo. Orlando Lelé, Rodrigues Neto. Timaço, mas eles já estavam na época... Diz que aquele time ia para o estádio de Camburão, não tinha essa história? Não sei, isso aqui eu não sei. Era a piada que contavam. Né? Não, mas eu olha... Um time bom. Timaço. Ganhamos de 3-0, deixou a estreia. Em São Januário. Então também tem essa ligação com São Cristóvão. Com São Cristóvão. Mas então, aí você estudava com Delay? Não, rapaz, eu estudei, fiz segundo lugar no segundo, mas estava na dúvida se ia ter a chance no profissional, né? E uma coisa, fiz o vestibular e depois passei para o segundo semestre da Gama Filho. Só que aí começou a ter mais chance assim, para treinar no profissional. E no ano seguinte, eu já tive a chance de estrear. Para estrear, o meu primeiro jogo amistoso foi em Santa Catarina. 80 aí? Isso, 83, junho de 83. E logo depois do Campeonato Carioca, que já foi com o São Cristóvão a estreia. Foi o primeiro título que você teve. Nós fizemos uma excursão de 2, 3 jogos ali na Santa Catarina. Isso. Aí eu conheci Duílio, primeira vez que eu fiz uma zaga com o Duílio. Grande parceiro também. Que era o capitão, parceiro, né? Oi? Era o capitão. Era o capitão, já era o capitão. E aí já conheci o Delay, comecei a treinar. O primeiro treino com o profissional eu tinha 15 anos. Referência... Eu tinha ali, logo um pouco antes, Edinho como referência, né? E depois do Ilho, eu aprendi muito com ele. E assim foi. Edinho era da máquina, né? Da máquina. O Edinho jogava na sua posição, inclusive. Sim, exato. Eu acho que depois do Edinho foi o Heraldo, né? E Heraldo teve a mais famosa, a Tadeu Edinho, né? Eu vi mais. Foi essa boa dupla. Ótima dupla. Não, então, eu queria saber como é que, nessa época, né, o Fluminense teve um timaço, né, nessa década de 80. Na década de 70 também tinha máquina, sim, mas a década de 80 que eu acompanhei um pouco mais,
era um timaço, era Adelei, Duílio, depois chegou o Romerito, Jandir. Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Como é que era a jogada lá desses caras? Branco, Então, 83 chegaram Assis, os gaúchos. Washington. Jandir. Alguns chegaram em final dos anos de 82 e Jandir, Leomir. Sim. René. René um pouco depois. René chegou depois. René eu conheci, ele estava no Internacional, no pré-olímpico de 84, em Guayaquil. Depois o Parreira era o coordenador, trouxe o René para o Fluminense. Se você fosse lateral esquerdo, o Branco teria jogado como titular? Não, muito mais. Pô, eu fui recuando lá. Para azar, mais um pouco eu era gandula. Não era. Então, aí chegaram os gaúchos. Como é que foi aquela chegada? Como é que foi o 83, aquela temporada? Cara, foi marcante, isso eu lembro bem, a chegada de Assis e Washington. Só a chegada deles no vestiário já deu assim um outro ânimo. Por quê? Que rapaz, pela alegria, são dois caras extrovertidos e porra, garoto, cara, e mudou. E na primeira semana, porra, o vestiário era outro, tinha outra vida. E vida de vestiário, vocês vão ter que escutar. O cara pode ter um bom time, um excelente time. Se não tiver um bom vestiário, ele vai morrer. Se tem um time mais ou menos com um bom vestiário, ele vai sobreviver. E vai brigar por títulos. Se você não tem bom vestiário, isso é o principal no ambiente do futebol. Né? O que é um bom vestiário? É alegria? Alegria que tem. Cumplicidade. Responsabilidade. Alegria. Se não tiver alegria, você vai. Porque. Vai murchando. E é engraçado porque Assis e o Washington, você via isso no campo, né? Isso. Eles jogavam com alegria. Exato. Que eles tinham prazer. E o Assis veio. Quase que não veio, né? Foi meio que empurrado, né? Na época. O Fluminense queria trazer o Washington e o Assis veio na balança. Imagina. Então mudou o vestiário e logo 2, 3 semanas o time entrosou de uma forma. Então, tudo era feito com muita. Quem liderava essa alegria? Quem era o responsável por isso? Não. Por que havia alegria? Washington e Assis, Belei, Duílios, eram os líderes do time. Quem eram os grandes atacantes que você olhava e falava, pô, esse cara, amanhã tem esse cara? Pô, todos. Comecei em São Cristóvão, sabe que tinha Nilson Dias. Quem viu jogar, se não tivesse quebrado a perna, seria um dos seleção brasileiros. Aí vamos para o Carioca, Luizinho no América. Nunes no Flamengo. Roberto no Vasco e o Washington no Fluminense. Imagina Botafogo tinha também. Botafogo tinha o Mendonça. E quem é o atacante do Fluminense? Tinha o Elinho, o Mendonça, que eu lembro. Baltazar, meu amigo. Imagina, o artilheiro de Deus. O Moser falou uma vez... Tá bom assim? O Moser falou Precisa quando ele veio mais? Aqui, não. O Moser, quando veio aqui, disse que no primeiro jogo que ele fez com o Roberto Dinamite, ele perdeu o sono na noite anterior. Então, quem te preocupava mais? Pô, preocupava mesmo. Aí foi um pouco mais Bebeto, que não era centroavante, mas estava sempre chegando depois. Porque ele nunca estava perto, estava sempre distante, chegando. Vinha com a bola. Aí são Bebeto, Romário. Esses para mim, eram os mais difíceis. Por quê? Porque eles não tinham, não eram, eles estavam sempre. O Romário, ele começou a jogar, jogava o Roberto, ele jogava como falso. Era um 11. Isso, 11. Mas a gente sabia que a velocidade dele a explosão que ele tinha, explosão, né? E a técnica, aí, tanto quanto o Bebeto, o Bebeto era agilidade e a técnica. E o Romário, a explosão e a técnica era mais difícil para ser. Você preferia enfrentar um 9? Um 9 de origem, né? Você marcava mais junto, talvez, sim, né? Você podia estar mais perto dele, sim. né? Aí, não tinha menos. Quem batia?
Batia, não bater, não. Não, dos 9. Dos 9? Não, ninguém. Não, todo mundo era leal? Não, leal. Eu ouvi uma entrevista uma vez do Roberto. O Roberto gostava isso, porque de irritar o zagueiro. Ele não batia. Como é que irrita o zagueiro? Segurando, não deixar o cara antecipar, fazendo uma catimbazinha. Isso é... O sorriso do Roberto incomodava? Não, o sorriso porque não. ele sorria o tempo inteiro. Assim, não. Ironizava. Isso ele fazia. Ele gostava. Ele cavava a falta. Então, tocou no Roberto, ele... Isso era... Porque ele queria, porque era o melhor. O batedor. O fundamento maravilhoso. Porque o Roberto... Teve várias fases do Roberto. O Roberto, ele começando, era um monstro. Fisicamente, levava todo mundo. Arrastava os zagueiros. Aí depois... Eu já peguei depois dos 30, já não estava arrastando mais. Mas, já jogava um pouco mais fora da área. Tecnicamente, era um monstro. Uma coisa que eu acho estranho hoje em dia é nego marcando a marcação de escanteio, de bola parada. O cara olhando, não olha o zagueiro, hoje em dia não é só zagueiro, todo mundo entra na área para defender, né? O cara segurando o atacante. Eu senti isso muito quando eu comecei a jogar fora do Brasil, com os italianos. É feio. E não, o cara não vê a bola. Não, e é pênalti toda hora. É um antijogo clássico, né? Exato, aí você fala-se muito pouco disso. Cara, tem que marcar o que não... Não, e são coisas, às vezes são lances que se fosse fora da área, o cara daria falta, fácil que daria falta. Exato. Não, porque agora a bola não está em jogo. É, verdade. Não bateu, não está em jogo. Mas se você olhar a bola na trajetória, vai ter gente fazendo besteira ali, pênalti, né? O jogo corria mais, né? Não. Não? Com esse gramado de hoje, eu queria jogar no dia de hoje, porque tá ótimo. Pô, cansei de pegar o Maracanã com um gramado a... Grama alta. Um palmo de grama. Pô, isso era um jogo aeróbico, difícil. Serra Dourada também, né? Isso com... Imagina isso com chuva. Esse aí tinha 120 de extensão. Coisa de maluco. O gramado aqui. E fofo. Por vezes o Maracanã não era fofo. Por vezes era grama alta, por vezes não. Agora, Serra Dourado era fofo e grama... Bom, era impossível jogar. Isso era programado por eles lá, Exato, né? O jogo ficava lento. O jogo fica lento. Mineirão também tinha... Fica muito técnico, mas lento. Entendi. O gramado de hoje ajuda. Para o jogador técnico. Sim, você pega, hoje tem jogadores, alguns, tem 3 ou 4 clubes com sintético, não é isso? O jogo é quase um outro jogo. Você jogou em sintético na Europa? Joguei muito pouco. É pior? Eu não gosto. Eu acho que quase que outro esporte. Isso que eu ia dizer. Há quem diga que é outro esporte. O jogo fica muito rápido e a técnica começa a mudar. Eu prefiro a grama baixa. Normal. Como é que é a sua saída do Fluminense? Eu estava na seleção com o Carlos Alberto Silva, que era a preparação dos Jogos Olímpicos de 88. Né? E aí eu estava na Áustria e o presidente do Fluminense me ligou e eu tinha uma possibilidade de... alguns clubes estavam sondando, né? Mas na época não tinha empresário, né? Aí o presidente me ligou, olha, você foi vendido para o Benfica. Eu não espero, né? Tinha outros clubes, né? Aí o Benfica, eu falei, pô... não, eu já fechei, você pode pegar o avião da Áustria para Lisboa, e assim eu fiz. Aí veio a história do Benfica, que ok, você assinou um contrato, tem um jogo importante que era contra Montpellier, Copa UEFA, e depois você vamos ver se você vai ser liberado para as Olimpíadas. Foi?
Mas não. Nem eu, nem o Valdo. Nem o Valdo. O Valdo chegou junto comigo. E aí, no Benfica, você já jogou, já pegou lá o Moser, né? Temos aqui uma camisa do Benfica. Mas essa camisa aí é falsa. Não, ela é uma camisa falsa, comemorativa. Não, aqui tem um escudo, tem um aqui, emblema do Benfica. Tem o patrocínio. A patrocínio, sim. Mas isso aí não. Essa aí não. Patrocínio. Mas não tem. Presente recusado. Presente recusado. Eu sei que é uma camisa rubro-negra. Né? Sim, mas Benfica é. O que o Benfica representa hoje para você? Muita coisa. Torcedor do Benfica. Eu sou apaixonado também pelo Benfica. Tive 3 anos assim, maravilhosos. Aí depois voltei. Fui para Paris, terminei minha carreira no Benfica. Isso foi em maio de 96, um jogo contra o Sport no Estádio Nacional, decisão da Copa de 96. Copa de Portugal. Maio de aquele estádio pequenininho, exato. Estádio Nacional. E teve até um lance, teve um caso estranho no jogo, estranho não, uma morte no... Alguém jogou um artifício, um rojão e matou um torcedor do Sport. Isso no jogo, e no jogo teve essa discussão, não para o jogo, não sabia se era... Ganhamos, então foi um jogo, nem festejamos por isso, pelo falecimento do torcedor do Sport. Eu queria voltar um pouquinho nessa sua ida pro Benfica. Como é que foi a parceria lá com o Moser? Olha, eu cheguei no Fluminense profissional, parceria com o Duílio, que depois foi para o Sport. Né? E cheguei no Benfica, tive sorte, né? Moser. Ou eles também, né? Não, Moser, craque. O Moser não era zagueiro, o Moser era um meia que, por um acaso, foi jogar como zagueiro no profissional. Ele era craque. O Moser jogava demais. Ele batia falta como ninguém, chegava na área como ninguém. A condição de bola dele era assim, acima da média. Como fosse um jogador de meio de campo. Condição, passe, fazia tudo. Não tinha ponto fraco, não tinha. E como é que era a história dele no túnel de acesso ao gramado com a chuteira? Ele gostava de assustar os atacantes, os adversários, batendo a trava da chuteira, que não era pequena, né? Era na época assim, de ser 12, 13 centímetros de trava. Aí ele fazia aquele movimento de joelho no peito e voltava. Quando ele voltava, o barulho... Aí o atacante já desanimava, já ia para o jogo já com a moral baixa. Ele baixava, ele batia. Ele gostava de assustar. E por vezes ele errava no ponto. Né? Do assustar ele executava. Mas eu vi muito poucas vezes nele. Ele tinha uma... Eu acho que falar muito mais... Eu vejo muita gente falando que o Moser batia muito. Não, ele jogava mais do que batia. Ele era um jogador duro. Duro, mas jogava demais. Isso foi em 87, 88, já não estou lembrando o ano exato. Eu era Giovanni, Bismarck, e eu acho que já era 88. E Romário. Aí tive que pisar para ele começou uma bola lançada nas minhas costas. Eu falei assim, primeiro eu tenho que pisar no baixinho e correr, porque não dá pra... E aí, quando eu pisei, eu acho que levei o joelho dele um pouquinho. Aí saiu do jogo. Isso que eu lembre... Você foi para fazer a falta, mas não era para lesionar. Não, lógico, claro que não. Pisar e para ganhar um pouco de tempo. Apostar com corrida com o Romário era perder certo. Então, eu pisei para sair. Quando eu pisei, ele tentou sair junto. E aí? E você na hora? Não, ele
Não, falou, não reclamou. Ele nunca reclamou de falta contrária. Ele é tão marrento, que nem olha para o adversário. O Moser também não dava bom dia, né? Não tinha isso? Não, o Moser sim, o Moser era tranquilo. Ele falou que ele não dou bom dia, nem boa tarde, entro no campo, não falo com ninguém. Eu não lembro disso, eu não lembro não, mas eu sei que... porque a história do Moser eu defendo, porque nego fala muito da... O nego tinha medo, mas ele jogava muito, era ok. Ele dava aí medo mesmo, mas não, ele tinha muito mais qualidade como jogador, não como zagueiro. Zagueiro, tinha qualidade de zagueiro. Ele era jogador de meio de campo, fazia tudo direito. Duas coisas. Primeiro que já vieram aqui o Moser e o Júnior Baiano, e não sei qual dos dois falou que o Romário realmente nunca reclamava. Não, nunca. Mas que ele gostava de ficar falando e chamando a atenção para distrair. Puxando assunto. Não, comigo. Não? Acho que foi o Júnior Baiano. Tinha alguém que puxava assunto. Pode dizer, eu peguei o Romário começando, né? 18, 19 anos. Depois, isso mudou, né? Depois eu fiquei com o lado dele, na seleção. Melhor assim, né? Minha estreia no Maracanã, em 78, uma preliminar de um jogo que eu acho que o Flamengo já era campeão. Mas o Fluminense tinha achado de botar a água do chopp, não é isso? Isso. Uhum. O Fluminense, não sei se ganhou, o Doval já estava o Doval já estava no Fluminense. Acho que foi dois gols do Doval, acho que foi. Para botar a água no chopp do Flamengo. E a minha estreia no Maracanã foi dessa preliminar. Cara, tinha 120 pagantes, né? E mais 60 mil não pagantes. E uns 10 mil dentro de campo. Exatamente. A perna treme? Muito. Foi a minha vacina, foi essa. Eu ficava olhando o estádio. Você fica inebriado, né? Perdemos, nós fomos campeões, mas perdemos esse jogo. O time do Flamengo era... Aí botaram água do nosso chopp. E perdemos 2-0, mas eu falei assim, nunca mais foi minha vacina. Eu parei de olhar para arquibancada. Será que, pensando agora, né? Antigamente a gente tinha a preliminar e que preparava de fato o garoto naquela multidão, naquele clima. Ajudava bastante. Depois teve na preliminar de 82, várias vezes, o Maracanã lotado, o Fluminense o time estava... É isso, é a vacina, né? Você tem que aprender, né? Isso é experiência. Você tem experiência. Eu tive experiência com 13 anos. Depois tive mais tranquilo com 16, com 17. 18 como profissional. Então isso me ajudou bastante. Eu não gosto de fazer muito comparação de tempos passados e tempos presentes, né? Mas hoje em dia, quando você falou do gol, da emoção do gol, hoje você vê zagueiro comemorar como um gol quando ele tira uma bola, grita para a torcida, chuta para a lateral. O que você acha disso? Eu não concordo nem discordo, também acho estranho. Mas é o novo mundo. A vibração dele, eu acho que tem um certo exagero. Mas ok. Eu não vou reclamar do jogador. Se eu tiver como treinador, não vou reclamar do jogador se ele vibrar porque tira uma bola. Eu vou falar, cara... mas é isso, é o novo mundo. Vocês entraram num ponto interessante. Se você pegasse um cara que começasse a driblar na sua frente, fazer uma firula para cá, firula para lá, passava o sarrafo? Eu vou tirar a bola. Nem aí. A gente vê. Né? Também, mas cada cabeça é uma sentença. Eu não sei. Eu não vejo. Essa brincadeira sem graça, eu vou tirar a bola. Não quero tirar o... Vou dar falta. É de respeito? Porque falta. Pô, eu quero saber do respeito do adversário, eu quero respeito do meus jogadores. Não, eu digo, o cara vem para cá, vem para lá. Você acha que isso é de tentar desmerecer ou é parte do futebol? Depende do peso. Você está tomando de 4. Está tomando de 4. E o cara veio com essa história? Pode ser. Depende do contexto. Do momento. Mas eu não vejo. Passou o pé para
cima para baixo, para trás. Não. Você quer tomar a bola, né? O cara tomar a bola. Agora, depende. Se o cara fizer isso com 4, 5-0, aí merece um rapa. Zico. Quem é esse cara? Se não, um dos maiores do futebol. Um dos maiores. Ele está abaixo de Pelé. Eu acho que ele está do lado de Maradona. E Romário, essa turma. Tem a turma. Tem uma classe só do Pelé e a classe executiva que você estava ali com Zico, Maradona. Romário, Messi, assim. Aí você depende das oportunidades, o time que jogou, mas estão todos no mesmo patamar. Ele ou Roberto para marcar? Ou você nem tinha confronto direto com ele? Eu não tinha. O Zico não tive confronto, não. Ainda bem que não, né? Que bom. Mas jogou contra? Joguei contra uma vez. Só para esse jogo. Não. Chegou a jogar junto com ele em algum comemorativo? Joguei Não fui dividido da seleção brasileira, do Zico da seleção brasileira. Pô, imagina. Ele Trocou passe? Monstro. Bom, tá bom. Um Zico, eu quero. Só olhando, eu quero. Pois é, você sabe que isso é uma coisa engraçada, né? Até fugindo um pouco do nosso assunto. Você percebe que muito jogador realizado, já de nome, Ronaldo Fenômeno e tantos outros, os caras realmente eles têm uma. E todos nós, né? Eu acho que tem uma idolatria pelo. O cara que o cara fez, pô, ele fez no futebol. Não tem que tirar o chapéu e todo mundo. É normal isso não vai ser. Não vai encontrar ninguém que não faça. Aquele jogo da Argentina. Primeiro tempo foi o nosso melhor jogo na Copa. Primeiro tempo foi avassalador. Não sei porque essa bola não entrou. E numa jogada de craque do Maradona, todo mundo, Mauro Galvão, Ricardo Rocha, do alemão, fomos sem. Eu acho que aquela história, aquela chegada. Lembra daquele gol do Maradona em 86, que ele dribla acho que o time inglês, né? O time inglês todo. Eu acho que isso ficou na nossa cabeça, no subconsciente dos nossos. Eu e mais os dois. Tivemos todos para cima do Maradona. Não tínhamos essa percepção de acompanhar o Canidia. E demos essa possibilidade de passe para o Maradona. Mas foi o Canidia. Isso foi uma. Essa é a tristeza maior? Sim. No futebol? Sim. E ali porque esse time não tinha um vestiário muito, muito bom, mas ninguém não tinha um grande problema entre os jogadores. Tinha alguns problemas resolvidos. Qualidade do time. Porque assim, porque eu também já tive alguns processos de vestiário. Por vezes as coisas não estão legais e de repente anda. Isso poderia ter sido o caso de 90 também. E é muito fácil você falar depois, né? Sim. Mas todo mundo todos os jogadores estavam com a mesma ideia de campeão, na época eram 20 anos, a cobrança era que 20 anos sem título, né? Perdemos o Bebeto. Perdemos o Romário também. Romário não foi também, né? O Romário jogou o terceiro jogo. Ele jogou o terceiro jogo. Ele foi convocado, ele teve uma fratura de tibia e perônio. Perônio. Isso foi em março na Holanda, né? Foi. A dupla era Bebeto e Romário. E aí acabaram aí o Bebeto machucou nos treinamentos e ficou careca em Nida. Que ainda que, pô... Não, esquece. Indiscutível. Esquece. Pós-jogo, como é que foi no vestiário? Silêncio. Alguém fala alguma coisa? Não, Não baixa a cabeça. Você faz tudo até. Na hora depois você baixa a cabeça. E... Ora, 94 foi assim
já tínhamos a experiência do que não poderíamos fazer em relação ao vestiário. E foi uma grande conquista. Demorou a ser reconhecida, eu acho que hoje é reconhecida, né? Mas demorou um pouquinho. E foi uma grande conquista. Como é que foi o momento do corte? Eles te chamaram para conversar? Como é que foi? Sim, cortaram porque eu tive... Não, antes do corte, quando eu fiz um movimento e Foi um senti... goleiro, foi? Eu falei assim, estou fora da Copa. Pelo choque, eu recebi um choque, como se fosse um choque muscular, isso não existe, rompimento. Eu falei, estou fora. E quando eu fui para o exame, até fazer o exame já foi doloroso. Não. Você acompanhou a Copa? Claro, pô. Claro. Eu tive que voltar. O Parreira me chamou para continuar. Mas um cara que... Eu tinha um seguro. Todo jogador do Brasil, os clubes faziam um seguro para fazer, na caso de uma lesão na seleção. E algum jornalista lançou isso na França, que eu não iria mais jogar futebol. A partir daí virou um reboliço de dirigente do Paris, querendo saber se era verdade, não sei o quê. Eu tive que voltar para a França para fazer o exame. Não, pô. Eu não joguei mais um ano. O cara acertou só antecipou. Só antecipou. Você viu a Copa de lá, então? Eu comecei no Brasil e depois fui para a França terminei semifinal e final e vim na França para fazer tinha um inquérito para saber se eu tinha condições de jogar. Agora, curioso que a Copa de 94 foi ruim para os zagueiros, né? Porque o Moser também ficou fora e o Ricardo Rocha... O Moser foi cortado aqui em Teresópolis, medicamentosa. E Ricardo Rocha no primeiro jogo. 3. E a zaga foi muito bem. Márcio Santos e Aldair jogaram muito. Trem-bala da Colina, quem é que inventou a história? Eu não tenho a menor ideia. Porque ali o vestiário era, além do vestiário alegre, e o ônibus também era alegre. Era todos os jogos, batucada e músicas e isso. Quem puxava era o Éder Luiz, não era que puxava? Não, eu acho que, olha, eu não estava na frente, mas era muito engraçado. Também alguns certos exageros, mas... Isso era Felipe, Maestro, Dedé, Rômulo, eram caras que... Surgiu no vestiário aquela história? Do trem-bala? Não sei, sinceramente, isso é com eles. Eu acho que também tinha um pouco do marketing do Vasco. Também isso. Não sei se... Quem deu a ideia, tu não lembra. Não lembro. Mas gostava. Muito, muito. O Roberto, como presidente, alguma vez brincou com você por tê-lo marcado? Não, pelo contrário, não. De maneira, não. Pelo contrário, não. Foi um... Ele encontrou o Vasco numa situação financeira e... Para ele era muito mais fácil ser o artilheiro do Vasco do que presidente, mas ele fez o que pôde como presidente. E aí o seu outro título, campeão da Série B com o Botafogo em 2015. Bacana aquilo, hein? Esse foi para... Bom, já citei aqui, que foi o meu primeiro time, na época dos anos 60, que era meu time, o meu primeiro time era o Botafogo. E... Por quê? Porque você esquece da Copa de 70? Claro, não era metade do time do Santos e do Botafogo. Eu tinha 6 anos, 5 anos. A Copa do Mundo ia fazer 6 anos. Jairzinho, né? Imagina. Isso foi a minha infância, primeira parte da infância. Teria vestido a camisa do Botafogo? Se tivesse tido a oportunidade? Sim, é por isso que
o abandono ao Botafogo, eu tive Resgatou. compensei com o título. Então, fui presidente. Agora tá legal. E aquela campanha, como foi? Você entrou no lugar do René Do Simões. René Simões, que já era, Aí- já estavam chegando na liderança. Jair Ventura assumiu. Não, foi depois. Aí Não. foi no segundo. O Jair Sim, é ficou verdade. uns 3 é verdade. jogos, Ficou, é. ficou dois jogos, o Jair. Eu fui pro primeiro jogo que eu estava assistindo, foi no camarote, eu acertei e o Jair fez o jogo, um empate com o time, eu acho que o treinador era o Petkovic, do outro lado, pode ser um... Vitória da vida. Não era o Vitória, não. Era um time do Sul, Curitiba, não sei, Criciúma. Atlético Paranaense. Acho Não, que- Criciúma. Que- Aí, Se você olha a campanha, eu até fiquei surpreso. Eu fui lá, o Botafogo perdeu 8 jogos e mesmo assim foi campeão antecipado. sim. Não tinha grandes adversários, não. Não tinha. Sua grande lembrança qual foi dessa conquista? Foi minha volta, né? Foi o primeiro meu trabalho após o AVC, né? Como treinador. Eu tive em 2011, em 2015. E quando eu vi esse convite, eu falei assim, peraí, eu posso? Eu liguei pro Dr. Guasti, que me salvou. Eu posso voltar? Pode. Sem nenhuma restrição, mas eu quero, legal. Tô dentro. Aceitei. E a taça foi o prêmio. Boa. E também foi... Aí, depois de sair do Botafogo, fui para São Paulo, Arábia Saudita, mas comecei a ter dificuldades na área do joelho, até trabalhar, falei, pô, no Santos, já como diretor, falei assim, olha, tive que tomar coragem para fazer uma última operação, uma cirurgia no joelho, e Tite me chamou para ajudá-lo como observador na Copa. Aí ele fez também a cirurgia de joelho. O Tite? Tite fez. Ele fez logo depois da Copa. Ele assumiu o Flamengo e depois fez a cirurgia. O joelho dele é pior que o meu também. Nesse nível. Ele teve O futebol também. eu peguei o Tite como. O futebol dele também. Não, eu peguei o Tite como jogador lá no Guarani. Na Portuguesa, eu não lembro, ele falou da Portuguesa também. Ele jogou na Portuguesa e no Guarani. No Guarani, eu lembro aqui no Guarani e Fluminense no Maracanã, 86, e o time. E perdemos esse jogo. E o time do Guarani era bom. Eu não sei se eu acho que ele não lembra, mas eu acho que ele falou do jogo da Portuguesa. Da Portuguesa, sim. Esse foi uma quarta de final no Brasileiro de 84. Ele era um meia que por um acaso, virou um centroavante. Não tinha jogador, pediu por... Ele me contou essa história. Mas realmente, de centroavante, ele não tinha muita habilidade.